Será mesmo que lei orçamentária anual é tão complicado? Eu sou o Tito Santana, empreendedor público, e vem comigo que vamos simplificar o terceiro setor. Pessoal, seja bem-vindo. Hoje estamos trazendo conteúdo um pouco mais complexo para o canal. Vamos tentar, como sempre, simplificar, mas o que a gente tem que observar, dentro da administração pública, nem sempre vai ser o mais simples possível, nem sempre vai ser o mais fácil de compreender, e a gente tem que saber lidar com isso. Então, como o nosso trabalho aqui no Empreendedor Público sempre foi e sempre será simplificar o terceiro setor, a gente vai tentar trazer, por mais burocrático que seja, uma interpretação mais simplória para você de todos esses elementos que giram em torno da administração, da contabilidade pública e tudo aquilo que a gente precisa falar para que o seu projeto comece a andar, para que o seu projeto tome vida, e se ele já existe, que ele perpetue. Hoje nós falamos do nosso plano plurianual, nosso PPA, falamos da nossa lei orçamentária anual e nossa lei de diretrizes orçamentárias. Eu sei que em nosso canal a gente já trouxe esse conteúdo para você, a gente já falou um pouco sobre isso. Nosso Instagram, nosso Facebook, inclusive está aparecendo aí na tela. A gente traz muito conteúdo constantemente, sempre muito relevante sobre essa temática. Contudo, a gente sempre precisa reforçar, em especial quando é época de captação de recursos, quando é época de articulação parlamentar, e quando é época de votação no plenário. Então a gente precisa sempre trazer esse conteúdo reforçando, porque ele é a base para você captar recurso público para o seu projeto acontecer. Quando a gente fala do artigo 166 da Constituição Federal, de uma forma simplificada, a gente compreende que existe um ornamento orçamentário dentro da nossa União. A nossa União é constituída por 3 poderes, e esses 3 poderes eles atuam, teoricamente, de forma conjunta. Em especial, a gente já falou no canal, e vamos reforçar, nós temos uma articulação intensa entre o Legislativo e o Executivo. O que acontece é que o Legislativo ele sempre vota as pautas do Executivo e o Executivo sempre sanciona as pautas votadas pelo Legislativo. Então a gente precisa sempre trazer na ótica do orçamento. Por quê? Porque isso é a premissa para você captar recurso público para o seu projeto. Quando a gente fala de recurso público, geralmente a gente está se associando a recursos provenientes de emenda parlamentar. Claro que nós temos recursos que estão em fundos, nós temos recursos de outras formas que também são executados não só pelo Legislativo, não executados, mas não são destinados não só pelo Legislativo, mas também com a participação, destinação e livre indicação do Executivo. Então a gente precisa sempre observar que existem essas nuances. E quando a gente fala de recurso público, pelo menos aqui no canal, a gente tenta trazer essa ótica da emenda parlamentar, que é algo que a gente fomenta bastante, é algo que as pessoas precisam saber, que é de direito da sociedade civil acessar, e é um mecanismo não tão complexo quanto parece. Essa correlação entre os dois, e principalmente quando se lida com o orçamento, é muito simples. No artigo 166 da Constituição, fica evidente o planejamento estratégico que o Executivo propõe para se guiar uma gestão. Então nós temos um plano plurianual, e esse plano plurianual é um mecanismo, um planejamento estratégico de como vai executar algumas políticas públicas dentro do exercício executivo. No caso seria um presidente, um governador, um prefeito e assim por diante. O que nós temos que falar aqui no canal, principalmente quando se fala de captação parlamentar, dentro dessas duas legislações, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual, é a lei orçamentária anual. Ela é votada mais ou menos em março de todo o ano corrente. É uma lei que é previamente pensada no ano anterior, então ela leva em pauta todas aquelas diretrizes orçamentárias que foram estipuladas, que são os tetos de gastos, as previsões de investimento, e a lei orçamentária anual ela funciona como um alocador de despesa. Quando você tem toda uma previsão orçamentária de um ano fiscal, de um exercício fiscal, para a União, baseado na sua receita corrente líquida, que já conversamos aqui no canal também sobre isso, a gente tem possibilidade, a gente enxerga a possibilidade, isso previsto na Constituição, do Legislativo ter uma participação efetiva nessa alocação, nessa indicação de despesa. Como ele faz isso? Por meio da emenda parlamentar. Por isso que é muito importante você ter a consciência da lei orçamentária anual, porque agora em março de 2021 ela vai ser votada no plenário, e ela vai ser decidida como vai ser destinada cada emenda parlamentar, de cada comissão, de tudo. Então a gente precisa estar nesse período de fevereiro a março, que é o período onde os parlamentares estão voltando às suas atividades no gabinete, e o período onde é votada mesmo em efetiva a lei orçamentária anual, para reafirmar todo aquele orçamento definido no ano anterior
pelo gabinete. Então o gabinete ele passa o ano articulando tudo aquilo que ele já captou, que ele já destinou, e também prevendo o que ele vai destinar no ano seguinte. Quando ele faz isso, ele indica, né, o seu orçamento, mas ele vota em março. Por que isso acontece? Quando se trata, eu estou falando a nível federal, tá, galera? Porque quando se trata do nível municipal ou do nível estadual, né, é diferente, porque nós temos a rotação do presidente dentro da Câmara, né, a votação e a rotação de forma anual, e a votação ela acontece também em março, fevereiro, março. Então a gente sempre fica à mercê dessa votação do presidente da Câmara e do Senado para que seja definido o orçamento do ano. Claro que todo ano nós temos praticamente um ano reduzido. As propostas são cadastradas a partir de março, então aquele frenesi dentro da plataforma Mais Brasil, dentro do sistema do SICOM, ele sempre acontece mais a partir do carnaval, né? Então a gente precisa sempre observar que esse período, agora que estamos vivendo hoje, entre fevereiro e março, né, é um período de captação, de reafirmar aquilo que você já conversou no exercício passado, aquilo que você já predefiniu com o seu parlamentar, né, dos projetos que você quer executar para este ano ou para o ano seguinte. Então, este é o momento para você chegar no gabinete, para você reforçar aquilo que você vai precisar e você ver mesmo se você está garantindo a sua emenda parlamentar. Se prepare, porque você não pode perder prazos, né, que são prazos estipulados pelo próprio Executivo. Como isso funciona? Quando o Legislativo utiliza desse mecanismo do artigo 66 das emendas parlamentares para opinar no orçamento público, ele faz alocações dentro da lei orçamentária anual. Então ele pega um recurso que ele tem disponível ali, um recurso baseado na lei de diretrizes orçamentárias, que é um recurso, são valores de teto ali previstos de acordo com, né, a receita corrente líquida. Então à medida que a receita corrente líquida, ou seja, o faturamento da União for acontecendo, do Poder Executivo for acontecendo, o Poder Executivo vai fazendo os seus pagamentos, vai fazendo os seus repasses. E esses repasses são feitos mediante, obviamente, essa receita corrente líquida, que nada mais é que o faturamento. Quando isso acontece, quando o parlamentar destina esse recurso, ele pode destinar esse recurso para a área que ele quiser, desde que, a nível federal, ele faça isso no recorte de 50% para a saúde. Então ele tem lá seus 12, 15, 16, 17, 18, 19 milhões de reais a destinar, vai depender de cada ano, e metade desse recurso ele tem que destinar para a saúde. A outra metade ele pode escolher para uma prefeitura do interesse da sua região, para um fundo que ele tem interesse de fomentar, entidades que ele tem interesse também de fomentar, de levar, de destinar algum recurso para que ele continue exercendo aquela atividade social de interesse público, né, que eventualmente aquela entidade executa. E para isso tudo acontecer, quando ele faz essa destinação, o executivo ele faz essa articulação com aquele proponente, com aquele convenente que eventualmente vai receber o recurso público. Então, como o executivo faz essa articulação? Ele incita aquela entidade, aquele fundo, ou até mesmo aquela prefeitura, para que ela se posicione com uma proposta. Isso são baseados em prazos. Então o sistema abre num determinado prazo, por meio de comunicado do Poder Executivo, ele abre um prazo para você fazer um cadastramento da proposta no sistema, que é um sistema de articulação entre o Executivo, de monitoramento também do Executivo com aqueles que vão receber o recurso público. Então é um sistema que tem que seguir os prazos. Então o prazo inicial é a abertura para cadastramento da proposta. Claro que o seu parlamentar tem que lhe instruir quanto a isso tudo para dizer, olha, vai abrir o prazo, não perca esse prazo, porque quando abrir esse prazo do executivo você tem que fazer o cadastramento da proposta. Isso tudo acontece dentro de um período para depois seguir períodos de janelas. Ou seja, eu tenho um prazo para cadastramento da proposta e validação dessa proposta até X tempo. E depois eu tenho uma outra janela e tenho uma terceira janela. Geralmente são 3 janelas ao ano. Então temos que ficar atento que não é só agora a gente reafirmar esse recurso que nós captamos anteriormente, que nós articulamos anteriormente, principalmente ficar atento com os prazos, já saber o que eu vou escrever, já saber qual que é o programa que está a nossa destinação da emenda parlamentar, qual que é o grupo de natureza que pertence àquela emenda parlamentar, se é uma aquisição. Isso já falamos aqui no canal sobre os grupos de natureza de despesa, que inclusive é um dos vídeos passados, você pode acessar, tá aparecendo aqui na tela para você, onde nós falamos sobre os códigos das emendas parlamentares, e você tem que ficar atento com esses detalhes, porque isso tudo influencia ao tipo da proposta que você vai cadastrar. Qual é a secretaria que está destinada à minha proposta, quais são as políticas públicas que eu tenho que justificar, Isso tudo é muito importante. Se você tem alguma dúvida sobre isso, nós temos o WhatsApp do Empreendedor Público, eu estou inteiramente à disposição, de forma totalmente gratuita, viu, pessoal? Nosso objetivo é, de fato, fruir a informação pelo terceiro setor e simplificar, a sua execução. Claro que nós temos um fluxo de pessoas que nos buscam e acaba que
enfim, pode demorar um pouco para eu responder para a galera, para o pessoal aqui do Empreendedor Público te suprir com informação, mas sempre, né, estamos aqui para te ajudar e à sua disposição. Não sabe como colocar a sua ideia no papel, não sabe como colocar o seu projeto em prática? Nós temos um curso chamado Ideias no Papel, que ele te ajuda, principalmente nesse momento de venda, principalmente nesse momento de articulação parlamentar. Muitos parlamentares, eles destinam emendas de uma forma guarda-chuva, principalmente a nível municipal, a nível distrital e estadual. Ele manda uma emenda guarda-chuva, ou seja, ele manda uma emenda para uma determinada secretaria sem alocar quem são aqueles proponentes correspondentes àquela emenda. Então ele vai fazendo isso ao longo do ano. E quando isso acontece, porque a nível estadual já começou, a nível distrital e a nível municipal já começou o período de captação, de alocação de despesa, né? Então ele já tem em mente quais são os proponentes que vão receber cada recurso. E para isso acontecer dentro dessas instâncias, você já tinha que ter captado e você pode captar a partir de agora. Como você faz isso? Leva um projeto, você faz essa articulação, aprenda como vender, e se você quer saber como vender a sua ideia, nós temos o curso Ideias no Papel, que mostra para você, principalmente pensando nessa parte da venda. Pessoal, ficamos por aqui. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei para receber mais conteúdos como esse e, enfim, para também ajudar o canal a prosperar, porque a gente quer trazer cada vez mais conteúdo mais básico para que você tenha um terceiro setor simplificado. E se você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho, é muito importante para a gente a sua participação, a sua frequência no canal, e o sininho faz com que você receba todas as notificações dos vídeos futuros que nós vamos lançar aqui, tá bom? Nós temos, como eu já falei, o WhatsApp do Empreendedor Público e temos também nossas redes sociais que trazemos conteúdos extremamente diferentes para você, né, do que trazemos no canal. Sempre complementar, então é importante você seguir, né, as redes sociais e estar inscrito no canal para entender tudo que a gente traz para você. Alguma dúvida, alguma sugestão de vídeo, coloca nos comentários que a gente traz para você no canal, tá bom? Pessoal, fico por aqui, até a próxima. Fui!